Tu és maravilhoso, Deus. Tu és tão grandioso. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Meu Deus Todo-Poderoso, Jesus tão maravilhoso, pela tua graça fomos salvos em teu sacrifício lá na cruz. Pelo teu sangue fomos limpos do pecado. Maravilhoso Senhor, tão grandioso Senhor, Deus poderoso, toma-me em tuas mãos. Maravilhoso Senhor, tão grandioso, meu Deus, meu Senhor, toma-me em tuas mãos. Pai, eu me entrego a ti como um sacrifício vivo. Entrego minha vida a ti como um culto racional. De livre e espontânea vontade eu quero te adorar, Senhor. Declarar que tu és santo, declarar que tu és Deus, és o meu Rei, meu Senhor e Salvador. Deus poderoso, Deus glorioso, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Hoje eu estava lendo um estudo Tem um site na internet chamado hermenêutica.com e ele tem um estudo de uma pessoa chamada Dennis Downing. E ele colocou uma parábola que eu achei muito bacana, uma história que eu achei muito legal. E ele diz assim: havia uma vez um homem que tinha como animal de estimação um leopardo. Certo dia o leopardo estava lambendo a mão do seu mestre, quando um dos seus dentes raspou aquela mão. De repente o leopardo, saboreando o gosto do sangue, virou e atacou seu mestre. O animal de estimação matou o seu dono. Muitas vezes a gente cultiva coisas dentro de nós, ao nosso redor. A gente cultiva coisas que vão nos matar. No início, elas parecem ser coisas inofensivas, coisas que nunca vão nos causar problemas. Mas é interessante quando a gente para analisar. Um animal selvagem, ele nunca vai deixar os seus instintos de selvagem. Por mais que você domestique esse animal,
ele nunca vai deixar os seus instintos de selvagem. Uma cobra, ela sempre vai ser uma cobra. E o seu instinto sempre vai ser picar para se proteger. A mesma coisa nós vemos nas tentações. A mesma coisa nós vemos no pecado. Uma coisa que eu tenho notado, uma coisa que eu tenho visto, é que o pecado, ele nunca nasce instantaneamente. O pecado, ele não é uma coisa instantânea, ele é uma coisa que vem sendo cultivada, ele é uma coisa que vem sendo pensada, ele é uma coisa que vem sendo trabalhada. O adultério, por exemplo, ele não nasce de uma hora para outra. O adultério, ele nasce de tristezas que nós temos na nossa relação conjugal, às vezes falhas ou faltas de algumas coisas na relação conjugal, e aí o diabo vem e coloca uma oportunidade. É aquela pessoa que chega perto e te dá uma atenção diferenciada, e aí você conversa, daqui a pouco você liga, conversa mais um pouco, vai criando intimidade, e daqui a pouco você caiu no pecado. E o pecado traz a morte. E esse texto que eu estava vendo hoje, esse estudo que eu estava lendo hoje, ele fala justamente sobre isso. Ele fala justamente que a nossa insatisfação, as coisas que nós estamos insatisfeitos na nossa vida, elas são portas para que a gente cultive as tentações. São brechas que o diabo entra e coloca ali naquele lugar tentações, oportunidades para que a gente desvie do caminho, desvie a atenção daquilo que Deus tem para nós. E o diabo, ele tem algumas frases, alguns pensamentos que ele coloca na nossa cabeça e que a gente usa muito, né? Por exemplo, o diabo fala assim: o pasto da outra pessoa sempre é mais verde do que o nosso. A grama do outro sempre é melhor do que a nossa. A casa do outro sempre é mais bonita que a nossa. O carro do outro é mais moderno, é mais novo, é mais bonito. O namorado da outra pessoa é mais interessante, é mais bacana, é mais contente, é mais forte. Então, essas coisas vão sendo trabalhadas nas nossas insatisfações. A gente, infelizmente, nós somos eternos insatisfeitos, né? A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 20, ela fala assim que o inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. O rei Salomão, ele já falava isso, né? Que a gente nunca é satisfeito com as coisas que a gente tem. A gente nunca é grato totalmente por aquilo que a gente tem. A gente sempre deseja mais. A gente sempre deseja buscar mais. A gente sempre deseja o que os outros têm. E muitas vezes nós somos levados a não medir consequências para chegar até aquilo que as pessoas têm e que é o nosso desejo. Outra coisa também que o diabo coloca na nossa cabeça
e que é uma grande mentira, é que Deus vai me impedir de pecar. Não, eu posso ir aqui, olha, eu posso ir naquele barzinho, eu posso ir naquela balada, eu posso sair com aquela pessoa, eu posso conversar, porque se não for de Deus ou se for ter algum problema, Deus não vai permitir que eu caia. Gente, isso é um engano. Deus ele nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio. Deus ele nunca vai interferir na nossa escolha. Quando nós escolhemos ir em alguns lugares, quando nós escolhemos participar de algumas coisas, nós sabemos o risco que tem ali. Nós sabemos que aquele ambiente vai ter coisas que vão nos chamar a atenção, vai ter coisas que vão tentar nos desviar do propósito de Deus para a nossa vida. Nós sabemos que ali vai acontecer algumas coisas que talvez nós não devíamos estar ali. As conversas, as piadas, as formas de falar. Ou seja, o diabo está sempre rondando a gente com oportunidades, com tentativas de nos fazer cair. Esse pensamento que nós temos de que Deus vai impedir a gente de pecar, isso é um grande engano. O Espírito Santo, quando nós estamos andando nos caminhos do Senhor, o Espírito Santo ele nos dá alguns toques, aonde ele fala, olha, não vai por aí, olha, não vai naquele lugar, olha, sai daí porque aí não é para você. Mas cabe a gente tomar a decisão de sair dali. Muitas vezes nós não tomamos a decisão e quando a gente cai em pecado, a gente quer colocar a culpa na situação, no local, no amigo que nos convidou e nos levou, na esposa ou no marido que talvez nos fez aquele convite de estarmos ali naquele lugar. Sabe, nós somos totalmente responsáveis pela nossa vida espiritual. Nós somos totalmente responsáveis por tomar cuidado com as nossas coisas, com as coisas que a gente faz, com os lugares aonde nós vamos, com as pessoas que a gente se relaciona. Nós somos os responsáveis por cuidar daquilo que não é de Deus, daquilo que não nos leva a Deus, daquilo que não edifica a nossa vida espiritual. Quando Caim estava para matar Abel, e Caim ficou chateado porque Deus rejeitou a oferta que ele levou para Deus e aceitou a oferta de Abel, Deus chega para Caim e fala, Caim, por que você está triste? Por que o seu rosto está fechado, você não está sorrindo? Aí Deus fala assim, Caim, o pecado está aí na sua porta. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Não é a Deus, não é a qualquer outra pessoa. Nós temos que dominar a tentação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nós lemos assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. É aquilo que nós estávamos falando agora. O Espírito Santo, ele sempre vem e nos mostra
uma forma de sair dali. Só que a decisão de sair é nossa. A decisão de não entrar no pecado é nossa. A decisão de não fazer aquilo que desagrada a Deus é nossa. Nós é que tomamos a decisão de andar corretamente ou não. Uma coisa que nós temos que ter sempre em mente é que Deus sempre nos vê. Nós não conseguimos nos esconder de Deus. Em tempo algum nós conseguimos nos esconder de Deus. Deus está sempre nos vendo. Aonde quer que a gente esteja, o que for que a gente esteja fazendo, Deus está sempre nos vendo. Sempre nos vendo. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, a gente lê assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, vocês vão permanecer inabaláveis. Quando a gente se reveste da armadura de Deus, nós estamos nos preparando para justamente vencer as tentações. Nós estamos nos preparando para não cair, para que as setas de tentações não nos peguem, para que as palavras, as meias verdades do nosso inimigo não nos enganem. Então, uma das formas de nós vencermos as tentações é termos sempre em mente a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado. É a gente ter fortalecido a nossa fé, porque a nossa fé em Deus, ela nos protege das setas das tentações. Outro engano que o diabo lança para nós também nesse sentido de tentação é que a gente fala assim: ah, mas é só uma vez. É só uma vez. Ah, eu vou fazer isso aqui só uma vez, é só essa vez, é só para experimentar. E é interessante que no estudo que eu li, ele dá um exemplo muito interessante, porque Davi, ele só cometeu adultério uma única vez. E esse adultério que ele cometeu com Batseba, ele trouxe, olha só, Batseba foi levada a pecar, o marido de Batseba foi assassinado, o filho desse adultério morreu, teve briga entre os filhos de Davi por causa de uma mulher, 2 filhos do rei Davi morreram, e o povo de Deus ficou dividido entre Absalão e Davi. Tudo isso por causa de um pecado. Uma única vez. Foi só aquela vez. Então, o diabo está sempre ao nosso redor, nos colocando pensamentos na cabeça, desculpas que nós damos para poder pecar, para poder cair na tentação, porque a nossa carne deseja fazer as coisas do mundo. A nossa carne deseja fazer aquilo que é contrário à palavra de Deus. A nossa carne deseja cair nas tentações. Mas nós precisamos nos colocar, como diz a oração modelo, né? Que Jesus nos ensinou. Nós precisamos nos colocar diante de Deus e pedir para Ele: Pai, não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos de todo mal. Livra-nos das armadilhas. Sabe, às vezes nós estamos ali perto, na boca de receber a bênção.
Nós estamos ali, sabe, pertinho de botar a mão nas bênçãos. E o diabo nos coloca uma pedra de tropeço e a gente cai. E aí, como diz a Ziolina, o nosso anjo que cuida da gente aqui em casa, a gente volta lá pro rabo da fila. A gente tem que começar tudo de novo. A gente tem que remar tudo outra vez. A gente precisa entender que a nossa primeira vez com alguns pecados pode ser a nossa última. É como a primeira vez que a pessoa transa com alguém quando ela é virgem e ela perde para sempre a sua virgindade. Foi a primeira vez e foi a última. A única vez que você teve relação e aí você pega uma AIDS ou uma doença sexualmente transmissível. Você só teve aquela vez, foi só uma vez. O primeiro copo de bebida que te leva ao alcoolismo. O primeiro cigarro de maconha que te leva a ser um viciado em drogas. É só a primeira vez. Nós precisamos tomar a decisão de fugir da tentação. Qual é a solução para a gente fugir para a gente vencer a tentação? Uma eu já falei mais anteriormente, que é se revestir de toda a armadura de Deus, lá em Efésios 6. A outra solução é fugir. Fugir da tentação. Se a tentação chegar perto de você, você foge. Corre. Lembra de José lá no Egito. A hora que a esposa de Potifar pegou nele e falou: vem cá, meu gato, vamos deitar ali na cama. Ele, ó, caiu fora. Se mandou. Falou: não, eu não vou cair, não vou comer desse prato. No livro de Efésios 6:11, Efésios 6, capítulo 11, e Efésios 6:13, a gente tem a mesma coisa, dizendo assim: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tiago 4:7 nos diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então é fugir. Fugir. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 18, nós lemos assim: fuja de toda imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Fugir! Foge! Vai embora! Não fique perto. Não ache que você é um super-homem espiritual. Não ache que você é um super crentão, um super santão. Fuja. Fuja da tentação, fuja do pecado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, nós lemos assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Existem algumas chaves para a gente vencer a tentação. No livro de Salmos, capítulo 101, versículo 3, nós lemos assim:
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder do que se desviam. Nada disso se me pegará. Provérbios capítulo 17, versículo 24. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Provérbio 27, versículo 20. O inferno e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Eclesiastes 1, versículo 8. Todas as coisas são canseira tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Eclesiastes 6, versículo 7. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Mateus 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 6, versículo 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Outra arma para vencer a tentação é o agradecimento a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, é sinal de que nós estamos satisfeitos com aquilo que Ele nos deu. É sinal de que aquilo que Ele nos deu nos satisfaz plenamente. Por isso nós somos gratos, nós rendemos graças, nós damos graças a Deus por essas coisas. Ser agradecido a Deus, ser grato a Deus é uma grande arma para fugir também das tentações. A pessoa satisfeita, contente com tudo que Deus já deu, é um alvo duro para o inimigo. Duro de se acertar. O inimigo não consegue acertar. Que essa palavra venha trazer clareza ao teu coração, ao teu espírito, ao nosso coração, ao nosso espírito, e que a gente possa tomar cuidado, ter uma observação maior nas coisas que nos rodeiam, nos ambientes que nós frequentamos, com as pessoas que nós nos relacionamos. Porque muitas vezes essas pessoas podem nos levar, podem ser tentações nas nossas vidas. Podem nos levar a pecar, podem nos levar a cair na tentação. Que essa palavra venha a descer no teu coração através do Espírito Santo e que ela floresça dentro de você, trazendo clareza, trazendo uma chave de vitória contra a tentação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, aonde quer que você esteja. Que você faça diferença naquele local, que você seja luz, que você seja sal, que você seja diferente, que o Espírito Santo possa te usar nesses lugares, para que você faça diferença em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus a vários e vários lugares em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Em nome de Jesus. Ajude a divulgar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.